Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com todos? Como é que vai? Mais uma vez aqui no canal para gravar este vídeo, para explicar, e tirar algumas dúvidas de que alguns, quando leem a palavra de Deus, surgem no decorrer da leitura. E aqui nessa noite eu quero explicar para você que me ouve a respeito de uma profecia que muitos não entendem, Mas antes de fazer a leitura aqui na palavra do Senhor, quero pedir o seu apoio aí, a sua ajuda, a você que é inscrito no canal, que tem nos dado esse apoio aí, essa força, usado pelo Senhor, acredito, e Deus vai te usar muito mais. Pedir esse apoio para que você compartilhe os vídeos, dá joinha lá no canal para dar engajamento ao canal, para nos ajudar aí a manter o canal sempre aberto e com o máximo de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Nosso intuito aqui, queridos, nada mais, nada menos do que transmitir a palavra de Deus, e que aquelas pessoas, e até mesmo você, nós que temos um acesso à palavra de Deus, venhamos ter os nossos olhos abertos, principalmente nesse tempo de muitas desilusões, de muitas dúvidas, de muitos desacertos na vida, e somente a palavra de Deus para nos dar a direção concernente àquilo que devemos fazer, de como devemos proceder. E você seja um canal de bênção na mão do Senhor para transmitir essa palavra a pessoas que não têm acesso a ela, para um irmão, para uma irmã, parentes, grupos de amigos, de parentes aí, de familiares, transmita o máximo possível. Coloque lá no seu status, no WhatsApp, posta lá no seu Facebook, no seu Instagram, nos apoie, nos ajude aí a transmitir a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. Ela serviu para você, vai servir para muitas outras pessoas que serão abençoadas por causa da palavra de Deus. Ela é poderosa. Amém, meus irmãos? Então, eu peço esse apoio a todos aí, essa ajuda, para que você nos ajude a transmitir essa mensagem a muitas pessoas mesmo. Quero fazer a leitura aqui, está escrito em Zacarias, capítulo 13, versículo de número 7. Está escrito assim, preste você bastante atenção aí no que nós vamos dizer. Em poucas palavras aqui, para que você entenda. A palavra de Deus ela é simples, não precisamos aqui ficar inventando moda de maneira nenhuma. Às vezes algumas pessoas vão ter dúvida sim, pois essa dúvida ela é natural no homem. As dificuldades de entender o texto bíblico vai ser natural, tá? Não tenha medo disso. Prossiga a leitura, continue lendo, pesquisando, se alimentando da palavra de Deus, sendo curado por ela, pois ela também é remédio para a nossa alma. E não deixe de ler porque você não está entendendo. Procure alguém que tenha um entendimento, que possa te ajudar a entender o texto que você leu e que você não conseguiu entender, tá joia? Está escrito assim, Zacarias 13:7 está escrito: levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor, e aquele que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, e voltarei a minha mão para os pequeninos. Essa é a profecia. Primeira mão, para que a gente venha entender uma profecia que vai falar a respeito do Messias, nós precisamos entender para que o Messias deveria de vir ao mundo. Em primeiro lugar, nós vamos lá para Gênesis, para que você entenda. Lá em Gênesis acontece toda a criação. Deus cria a terra, e aí Deus vai lá e forma o homem conforme sua imagem e sua semelhança. Mas ao passar do tempo, este homem que está lá no jardim, ele desobedece a Deus. E desobedecendo a Deus, há uma sentença para essa desobediência. Então ele precisa sair de lá, do lugar onde ele tinha contato com Deus, na viração do dia. Às 18 horas, estava ali agora Adão conversando com Deus, juntamente com sua esposa Eva. Conversavam com Deus naturalmente, ouvindo a voz de Deus, assim como você está ouvindo a minha. Mas Adão, ele desobedece ao Senhor, comendo do fruto, a sua esposa come, e logo em seguida dá para ele, e ele come e desobedece. Então Deus ele desce naquele mesmo dia, na viração do dia, para conversar novamente, e quando Deus desce, ele desce perguntando
Adão, onde estás? E ele está escondido, né? Está nu, os olhos dele foi aberto. Então Deus sentencia tanto Adão quanto a sua esposa e também a serpente. Há 3 sentenças ali que são irrevogáveis, não tem como Deus vai sentenciar, e Deus sentencia eles. E aí Adão, justamente com sua esposa, deverá se sair do jardim. Agora, o lugar de refúgio, de tranquilidade, de bênção, de vitória para eles. Agora vai ficar impedido com que eles retornem para lá. Por quê? Porque o próprio Deus coloca um querubim na porta do jardim com uma espada para não mais ter volta, né? O homem não pode voltar mais para o jardim. O homem pecou, o homem falhou, desobedeceu a Deus. Agora o homem precisa plantar para comer, precisa suar, né? Debaixo do sol escaldante. A esposa, né? A mulher, agora vai sentir, né, duplicar, né, as dores de parto. Antes era simplesmente uma dor, mas agora a dor ficará muito mais forte no parto. E Deus faz isso com o homem. O homem não pode mais voltar para lá. A conexão do homem com Deus, ela foi, né, cortada no meio, foi colocada ali toda uma barreira. O homem agora, ele não tem mais aquela conexão que ele tinha quando estava dentro do jardim. Ele agora é um homem em pecado. Ele agora é um homem pecador. Ele agora precisa lutar contra o pecado para ter novamente um acesso a Deus. Mas quando Deus está sentenciando tanto o homem quanto a mulher e também a serpente, há um momento em que Deus ele fala bem assim para a serpente, dizendo que nascerá um da semente da mulher, e esse que vai nascer da semente da mulher, ele vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai lhe ferir o calcanhar. Ele está apontando para Jesus Cristo, né? Para esse que está escrito na profecia. Ele está apontando para lá. Olha, vai nascer um. Esse um vai te pisar, vai te esmagar a cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Ele está apontando para Jesus Cristo, e nessa mesma fala ele aponta também um Calvário, Jesus na cruz, o seu calcanhar sendo ferido. O homem perde a conexão com Deus. O homem agora, Deus antes no jardim descia para falar com o homem. Agora o homem precisa ir a Deus para falar com Deus. O homem precisa orar, precisa buscar, precisa se humilhar, precisa dobrar o joelho, precisa estar em adoração a Deus. Para que agora tenha uma conexão com Deus, ele precisa ir, ele precisa buscar, ele precisa ter tempo. E você, nós precisamos ter esse tempo com Deus. E aí Deus faz essa promessa que vai nascer. Essa promessa está lá em Gênesis, e ela vai perdurando ao longo do tempo. Israel sabe disso, todo o povo judeu sabe de que vai nascer um. E ao longo do tempo Deus vai usando pessoas, né, tanto para vivenciar, viver nessa vida com Deus, tanto para escrever aquilo que Deus está a falar, aquilo que Deus está a fazer. E ao longo do tempo, né, e a gente tem esse acesso dentro da Bíblia Sagrada, do que Deus fizera no meio do povo de Israel, né, do que Deus continua a fazer também com milagres, né, e também mostrando o seu senhorio, o seu poder no meio do povo, né, a esta terra. Deus tem feito até hoje, não vai parar, porque Deus ele não mudou. Aí ao longo do tempo, né, Deus usa pessoas para viver e escrever aquilo que Deus fez e que Deus estava fazendo. E as pessoas deixavam registrado. Deus levanta ali homens e mulheres para viver vida de milagres, de bênção e de vitória. E levanta Moisés para escrever alguns livros, e logo depois aí vai se levantar Josué para também escrever o livro. Depois vai se levantar Juízes, e outros que escreveram aí, inclusive Davi, né, Asaf e outros que foram escrevendo a respeito das obras de Deus. E alguns profetas, né, inclusive alguns profetas são chamados profetas messiânicos, né, inclusive Isaías é um, Jeremias também, Zacarias, porque são profetas que vai falar do Messias, por isso que é messiânico. Ele fala do Messias, eles citam o Messias em suas escrituras. E Zacarias ele está falando do Messias, ele está falando daquele que viria, daquele que foi prometido lá no jardim, daquele que foi prometido lá na sentença, quando Deus sentencia a serpente.
Aí agora está Zacarias dizendo, olha, levante-se, ó espada, e ataque o meu pastor e aquele que é o meu companheiro. O próprio Deus está falando isso do seu filho. A espada em que Deus colocou lá, agora o homem precisa voltar novamente para o jardim. O homem precisa voltar novamente à presença de Deus. Ele precisa voltar para lá. E para voltar para lá, só pode um fazer isso. Esse um é o próprio Jesus. O homem por si só não tem como adentrar no jardim. Existe um querubim lá com uma espada na mão. Ninguém mais entra. Existe uma espada lá. Só o próprio Jesus, o Filho de Deus, a quem o próprio Pai se refere aqui, ele é pastor. Ele é pastor de um rebanho. Nós somos esse rebanho. Ele tem que ir à frente. É ele que vai, como ele foi. E aí agora a espada que está lá vai ferir aquele que vai abrir o caminho. Vai ferir aquele que vai morrer na cruz do Calvário. E aí todos nós bem sabemos, né, de que Jesus ele vem como homem. E eu vou falar sobre isso aqui. Jesus 100% homem. Ele vem como homem, sentindo as dores que sentimos, né? Sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos desejos, só que ele é o único. Veio como homem e venceu o pecado. Rompeu barreiras. Ele é o nosso modelo, ele é sobrenatural. Jesus não tem falta nem palavras para expressar a respeito desse nosso Senhor, esse nosso Salvador Jesus Cristo. Ele vem e destroça as obras satânicas. Ele não dá ouvido a Satanás. Ele não dá vazão para que falem mal dele. Ele não deixa falhas naquilo que ele veio executar. Ele é Senhor. Ele está acima de tudo. Jesus, o Nazareno. Chega lá em Mateus 26, Jesus ele vai citar isso. Ele vai citar o texto que está em Zacarias 3. Ele diz, olha, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ele está falando a respeito do que vai acontecer com seus discípulos se ele for ferido. E é justamente isso que acontece. Os discípulos ficam dispersos quando o mestre morre. Lembra dos 2 discípulos lá, caminho de Emaús? Eles tinham passado 3 dias e eles já tinham se esquecido da promessa de quem era o Jesus o Nazareno. É tanto que Jesus se apresenta para eles e eles nem reconhecem. Os olhos estão fechados. Eles ficaram dispersos. Pedro logo em seguida se levanta, o mestre já não está mais presente e ele vai e diz, olha, eu vou pescar. Os outros dizem, eu também vou. Não era para eles pescarem. Era para eles continuarem aquilo que Cristo colocou nas mãos deles para eles fazerem. Mas Pedro se levanta e diz, eu estou indo pescar, vou voltar de novo ao que eu era antes. Por isso Jesus diz assim, ferirei o pastor, ele foi ferido. As ovelhas ficarão dispersas. Ele é o bom pastor. O que está escrito aqui é a respeito do Messias, aquele que viria para morrer na cruz do Calvário por nós. Aquele que viria para pastorear um rebanho que estava sem pastor. Aquele que viria não como um salteador, não como um mercenário, mas aquele que veio como o bom pastor. João 10 ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse é Jesus. O que está escrito em Zacarias é sobre ele. É sobre esse pastor, o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, que uma espada, aquela que foi colocada lá no jardim, vai ferir. Mas ferindo, o que está escrito é isso. E aqui eu encerro para que nós venhamos orar nessa noite. Fira o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha o que está escrito. E voltarei a minha mão para os pequeninos. Vai morrer, mas não vai ficar morto. Glória a Jesus. Vai entregar o seu espírito no alto da cruz, mas não vai ficar no túmulo. Terceiro dia, a pedra vai sair da porta do túmulo.
ele vai vir para o lado de fora, ele vai ressuscitar. E aí, eu voltarei a minha mão para os pequeninos. Eles entrarão novamente no jardim. O bom pastor ressuscitou para levar novamente o seu rebanho para o jardim, para conectar-se com Deus. E aí em João 14 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fez isso. Ele abriu o caminho novamente. E agora, vem comigo. Vamos voltar para lá, para o jardim? Você aceita isso? Você aceita voltar para o jardim? Bora! A porta, o caminho foi aberto. Jesus, ele é o bom pastor, ele está à frente. Ele está te chamando, querido, para entrar novamente no jardim. Fecha os teus olhos. Oremos. Ele agora vai te tocar. Ele vai te abraçar aí onde você está. A tristeza vai embora. A angústia vai embora. Desejo de ficar prostrado diante das perseguições, diante dos inimigos, vai embora agora. Você vai se levantar, vai se reerguer. Jesus te colocará de pé e vai dizer: eu sou o seu pastor. Eu vou te levar de volta para o jardim. Feche seus olhos aí. Oremos. Senhor, meu Deus, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que nesta hora ora também comigo. E eu te peço, meu Deus, que esta palavra, Senhor, adentre no seu coração e ache guarida, ache morada. Meu Deus, para que vidas sejam saradas e transformadas. Eu oro, meu Deus, para que a tristeza vá embora, a angústia vá embora, a aflição vai embora. Meu Deus, a ansiedade vai embora. Senhor, que novamente cresça o desejo, um desejo de voltar ao jardim no coração deste homem, no coração dessa mulher. Que novamente, meu Deus, no nome de Jesus, cresça, Senhor, o desejo de retornar lá, para ter intimidade, conexão contigo, ouvir a tua voz, receber do Senhor poder. Eu oro abençoando a ele, abençoando ela, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Honra este homem, Senhor, honra esta mulher, meu Pai. Coloque ela de pé, coloque ele de pé. Renove as forças, renove as promessas na vida dele. Pai, leva-nos de volta para o jardim. Tu és o nosso bom pastor e nós somos as tuas ovelhas. Eis-nos aqui, Senhor. Guia-nos na vereda da tua justiça por amor do teu nome. Ser conosco, meu Senhor, e faz o sobrenatural. No nome de Jesus. Amém. Que Deus assim te abençoe, meu irmão, e que a paz do Senhor, as duas consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.